E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira, vamos a mais uma aula de língua portuguesa, certo? Vamos começar então, já indo para os nossos assuntos de hoje. Então vamos lá. As palavras são construídas por diferentes unidades significativas, chamados de elementos mórficos ou morfemas. São as partes das palavras, como elas são formadas, certo? Então vamos lá. A palavra gatinho, gatinho. Temos a palavra gato, nós derivamos a palavra gato e transformamos ela em gatinho. Então nós temos o gat, que vai ser o meu radical, certo? Temos o que vai ser a minha parte final dele, vai dar o diminutivo, e o que vai ser o final dele, vai ser os termos finais. Cachorro vai ser o radical, s. Então, cachorro, radical, o que marca o diminutivo dele. A vogal temática que dá o gênero que a gente tem, cachorrinhos, cachorrinhas, e o S que dá o plural. Beleza? Então, vamos lá. Resolução de exercícios. Separe e categorize os morfemas das palavras seguintes. Então, o que eu quero que vocês façam nesse exercício? Que vocês façam a separação de radical, vogal temática, essas coisas. Então, vou dar um tempo para vocês. Vai, pode fazer, pausa aí e faz. E vamos lá que eu explico o exercício passo a passo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira palavra que a gente tem é entardecer. Entardecer vem da palavra tarde, certo? Temos a palavra tarde, vamos transformar elas em outras. Então, colocamos um prefixo. O que é um prefixo? É o elemento que vem antes da minha palavra. Então, o en. Tarde. O que é esse tarde? É o meu radical. Radical é a parte da palavra que não vai se alterar em nenhuma de suas conjugações. Beleza? Vogal temática é o que dá o tema da minha palavra. Tarde. Tarde. Estou falando da tarde, certo? E o sufixo ser, que é quando o termo, é o termo que vem depois dessa palavra. Beleza? Então, prefixo vem antes da palavra, radical é a parte da palavra que não vai se alterar em nenhuma das suas derivações ou conjugações. A vogal temática nos dá os temas e ligam o radical ao sufixo. E o sufixo é a parte final da palavra. Beleza? Vamos então, a outra palavra que a gente tinha, a palavra pedreiro. Então, na palavra pedreiro, nós temos o radical pedre, 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 a gente dá esse dr na língua, E o sufixo eiro, que está dizendo, temos a palavra pedra, nós derivamos ela. Então, a palavra pedra, ela é um substantivo. O que são os substantivos? Substantivos são as classes gramaticais responsáveis por dar nome às coisas ou aos seres em geral. Então, nós temos, quando você está na escola, você tem a carteira escolar, certo? E nós vamos ter esta carteira aqui, a carteira que a gente usa para guardar dinheiro. Então, quando eu falo para você, minha carteira quebrou, você vai pensar nessa carteira. Dificilmente você vai pensar, mas o professor tem uma carteira escolar em casa? Não, a gente não, é uma informação que eu não passei. Então, a gente controla dessa maneira. Beleza? Tranquilão mesmo? A palavra manga
eu tenho manga, que é essa manga aqui, e eu tenho a manga da fruta. E eu ainda posso colocar um acento no final e ele vira mangá. Então, se eu falar para vocês, nossa, ontem eu comi uma manga, vocês não vão pensar, ué, mas o professor estava igual uma criança comendo a camisa? Não, não. Eu estava, comendo a fruta manga. Beleza? Então, a palavra cantava. A palavra cantava, ela é formada pelo radical cante. Para vocês terem uma ideia do que é um radical, eu vou conjugar o verbo cantar no presente, certo? Então vamos lá, para ficar mais claro como é que fica, o professor vai escrever aqui. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e ela, certo? Então a gente tem aqui, os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele, ela, eles, elas. Então eu vou colocar aqui o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, nós cantamos, vós cantais e eles e elas cantam. Então vejam, o professor agora vai fazer a separação para vocês de como as coisas vão ficar. Ó. Preciso do meu radical. Radical é a parte da palavra que nunca se altera. Então se eu pegar aqui, ó, o cante tem em todas as minhas palavras, todas elas, ó. Cante, 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 cante. Isso daqui é o que a gente vai chamar de radical, pessoal. Certo? Só para a gente comprovar o que o professor estava falando. Vogal temática, ela dá o tema da minha palavra. Logo ali, o, a, vai ser a nossa vogal temática. E a nossa desinência verbal, que depois a gente vai ver que elas são duas, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Uma diz o tempo, presente, passado ou futuro, e o outro vai dizer se a frase está no singular ou no plural. Beleza? Então, a palavra cantava, ela está no passado. O radical é o cante, como a gente viu ali. A vogal temática é o a, me dá o tema, canta. E a desinência verbal vá me diz que ela estava no passado. Então, cantava significa que não canta mais. Beleza? Então, forme duas palavras cognatas para cada palavra seguir, certo? Então, vai lá. Pausa aí e faz. Beleza? Então, olha lá. Palavras cognatas, ou seja, você vai usar a palavra para formar outra, certo? Então vamos lá. A palavra manhã. Então, amanhecer. Então nós usamos o a, pegamos o manhã, M-A-N-H, formam para a gente o nosso radical. Coloquei o a como sufixo, que vem antes da minha palavra, e o ser como prefixo, que vem depois da minha palavra. Manhãzinha, manhã vai ser o meu radical e zinha vai ser o meu sufixo. Cabelo, descabelado, desprefixo, ado, sufixo. Cabeleleiro, cabeleireiro, isso, cabeleireiro. Eu tenho um problema com essa palavra. Então, o cabelo, radical, e o eireiro, sufixo. Caixa, encaixotar, em sufixo. Otar vai ser o meu sufixo.
né? Caixão, o ão vai ser o meu sufixo, certo? E no 3, assinale a opção em que em todas as palavras são do mesmo radical. Vai! Beleza, então? Né? Luz, luzeiro e alumiar. Professor, por que não é a A? Por que anoitecer não tem? Gente, não existe à noite. Não existe a palavra à noite. Existe a palavra noite. Então, anoitecer não entra nessa, beleza? Pessoal, segue aqui o nosso exercício para casa. Exercício número 1, pausa aí e copia. O exercício número 2, pausa aí e copia. E o exercício número 3, pausa aí e copia. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.